Graça e paz, meus irmãos. Por que eles dizem que não é só pela Escritura? Para poder justificar seus ensinamentos e práticas que não estão de acordo com o ensinamento de Cristo e os apóstolos, e assim tapear o povo para vender o seu peixe. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, um simples exemplo, para provar o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Eles têm dito, para justificar a mariolatria, em primeiro lugar, Maria, mãe do Senhor, é uma serva de Deus, bendita, bem-aventurada, está na glória com Deus e ninguém a tirará de lá. Nós a respeitamos. Embora os mentirosos lá espalham por aí que nós a odiamos, né? Só porque nós não estamos no mesmo barco furado da mariolatria que eles estão. Mas vamos lá. Isso aqui é um pequeno exemplo para vocês entenderem o porquê que eles não vão pela Escritura. Olha só, eles têm dito que é o seguinte: Maria é o maior exemplo de obediência a Deus. É mesmo? Vamos lá. Marcos capítulo 3, do verso 31 ao 35. Olha só, eu te aconselho a ler do 20 ao 35. Aí vocês vão descobrir o que Maria fez. Mas, para não delongar, eu vou ficar só aqui. Vamos lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar a Cristo que estava dentro de uma casa. E a multidão estava assentada ao redor dele, de Cristo. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Você sabe por que Cristo disse isso? Você sabe por que Maria chegou até a casa e procurava chamá-lo? Lê do 20 ao 35 que vocês vão descobrir o que ela fez. Eu vou aguçar a curiosidade de vocês. Leiam vocês mesmos, inclusive na Bíblia Católica. Mas vamos prosseguir. Maria não é o maior exemplo de obediência. Ah, você está mentindo, crentelho, protestante, protexo. Estou mentindo? O que vocês vão dizer sobre isso daqui? Lucas capítulo 7, verso 27 e 28. Olha que Jesus disse sobre João Batista: Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, Jesus dizendo aos discípulos, entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nesse contexto, pode fazer exegese e hermenêutica aí. Nesse contexto, Maria ainda estava viva na terra. Ou seja, segundo Jesus, não há maior que João Batista dentro desse contexto aqui, e Maria estava ainda na terra. Então, refute o Senhor Jesus, o dono da igreja. E para concluir, eu afirmo, baseado aqui, que nenhum dos santos homens de Deus que partiram para a glória trabalha por você. Nenhum deles intercede por você. Nenhum deles faz mediação a teu favor. Pois a Escritura diz que quem intercede por nós lá no céu é o Espírito Santo e o próprio Jesus. Por quê? Tá aqui, Apocalipse 14, 13. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia. Isso aqui é o escrito apostólico, tá? O apóstolo João escreveu isso daqui. E quem mandou ele escrever? Jesus, o dono da igreja. Só esses dois, tá? Só. Mas vamos prosseguir. Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Aqui não está falando de qualquer morto, está falando dos santos, dos fiéis, dos obedientes, dos salvos. E Maria está nesse meio, dos fiéis e salvos. Sim, diz quem? O Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Todos os santos homens e mulheres de Deus que partiram para o Senhor, eles estão no repouso dos salvos, descansando dos seus trabalhos. E o que segue? Suas obras, ou seja, o testemunho de fidelidade, obediência e fé que eles deixaram aqui na terra, isso já nos serve como inspiração para que imitemos, ou tentemos ao menos, imitar a fé dos quais. Aí, inclusive, a Escritura diz isso. Agora, confeccionar estátua que represente esses irmãos, para ficar fazendo rogo, súplica, pedindo mediação, pedindo cura, pedindo milagre, isso é plagismo de costumes pagãos. 1 Coríntios capítulo 10, que vocês verão quem está por detrás das imagens. Porque os ídolos dos dias atuais são as imagens. Graça e paz.